Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Vamos resolver esta questão aí que caiu na Mackenzie, São Paulo, que trata do assunto relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos à questão. No triângulo retângulo da figura, qual é o valor de cosseno de alfa? Então nós temos aí um triângulo retângulo de dimensões 3 e raiz de 3, e temos aí o ângulo formado aí por essas diagonais, que é o ângulo alfa, identificado aí na figura. E ele quer saber exatamente o cosseno desse ângulo. Então vamos à resolução. Então na nossa figura aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos o seno do ângulo alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos a tangente de alfa, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as três principais relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas aí você deve estar perguntando aí, esse alfa aí, ó, o triângulo formado por alfa, que é esse triângulo aqui que nós estamos marcando aqui na figura, esse triângulo aí, ó, esse triângulo vermelhinho alfa, ele não é um triângulo retângulo. Eu não posso aplicar nenhuma dessas três relações trigonométricas, pois essas relações são relações para um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então vamos observar aí um outro triângulo nesta figura. Então, nesta figura, nós temos aí esse triângulo aqui, que eu vou colocar aqui. Vamos chamar esse triângulo aí, esse triângulo vermelho, de triângulo ABC. Observe que agora sim, agora nós temos aqui um triângulo retângulo. E um ângulo de 90 graus aqui é o ângulo B, é um ângulo de 90 graus, temos um triângulo retângulo. E vamos observar o seguinte, ali é o ângulo alfa, aqui nós temos mais dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo beta, e esse ângulo aqui, que vou chamar de ângulo gama. Lembrando que alfa e beta são ângulos aí agudos, tá? Desse triângulo aí, do triângulo que nós vamos designar por triângulo BDC. Esse triângulo aí, ó, BDC. Esse triângulo BDC, ele é um triângulo isósceles. Observe aí, ó, esses dois lados aqui, que são metade das diagonais, são congruentes. Esses dois lados são congruentes. Portanto, eu posso concluir que os ângulos da base, que é o gama e o beta, são ângulos congruentes, têm a mesma medida. Isto porque, para um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, são uma propriedade, tá? Então eu já posso garantir aqui que o ângulo beta vai ter o mesmo valor que o ângulo gama, tá? Vamos marcar isso aí. Ele tem esse mesmo valor. Portanto, nós estamos procurando aí o ângulo alfa. Mas sabemos que a soma dos três ângulos aí, ó, alfa mais beta mais gama, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. E vamos descobrir, por exemplo, o valor do ângulo gama. Para isso você vai observar aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, o ângulo gama, o cateto oposto a ele é 3, é o lado AB, que vale 3. E o cateto adjacente a gama vai ser o lado BC, que vale raiz de 3. E a relação que nós temos trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente vai ser exatamente essa aqui, a tangente. Então vamos calcular aí a tangente, no caso, a tangente do ângulo gama, tá? Não do ângulo alfa. Mas a definição é a mesma, é o cateto oposto dividido pelo cateto
adjacente. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que tangente de gama vai ser 3, que é o cateto oposto ao ângulo gama, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo gama, que é o lado BC, que mede raiz quadrada de 3. Racionalizando este valor, 3 sobre raiz de 3, vamos multiplicar por raiz de 3 e dividir por 3 para racionalizar este valor. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 sabemos que é raiz de 9, cujo valor exato é 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Aqui nós podemos cancelar o 3 com 3, de onde concluímos que a tangente do ângulo gama vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então vamos marcar este valor aqui, ó. Agora vamos fazer a seguinte análise. Qual é o ângulo cuja tangente mede raiz quadrada de 3? Aí você vai lembrar daquela tabelinha que você decorou, dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. Aquela que você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tira a raiz quadrada dos numeradores, divide tudo por 2. Você vai relembrar desta tabelinha e vai observar que lá a tangente cujo valor é raiz quadrada de 3, é exatamente a tangente de 60 graus. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Isso implica que o nosso ângulo alfa, o nosso ângulo aqui, gama, no caso aqui, ó, é 60 graus. Então, esse gama aqui é 60 graus. Evidentemente, o beta também vai ser 60 graus. E como a soma dos três ângulos aí, ó, tem que dar 180, sendo beta igual a gama, ambos igual a 60, então vai ficar 60 mais que valor, que é exatamente o valor de alfa, vai dar 180. Podemos fazer mentalmente esta conta, tá? Três ângulos iguais, tá? Então vai ser 60 graus o valor de alfa também. Então, alfa vai ser 60 graus. Isto porque alfa mais beta mais gama dá 180 graus quando o alfa, que é o que nós estamos procurando, for igual a 60 graus. Aí, 60, o beta também 60, o gama também 60, a soma vai dar 180. Então, a resposta procurada, o alfa que estamos procurando, é um ângulo de 60 graus. Portanto, o ângulo que nós estamos inicialmente procurando é um ângulo de 60 graus. Mas o exercício pede para que calculemos, aqui ó, para calcular o cosseno, ele pede o cosseno do ângulo alfa. Então, nós não acabamos ainda o exercício, tá? Vamos calcular aqui o cosseno. Então, nossa missão agora é calcular o cosseno de 60 graus. E sabemos que o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30 graus, porque são ângulos complementares, 30 e 60 são ângulos complementares, e nós já decoramos da tabelinha que o seno de 30 graus é igual a 1/2. Portanto, sabemos que o cosseno do ângulo alfa que estamos procurando, a resposta é 1/2. Aí nós vamos marcar aqui, ó, na nossa questão, a resposta letra B. Letra B é a resposta para esta questão da Mackenzie. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Faça comentários aí abaixo. Colabore com o nosso canal, dando um joinha, se inscrevendo, ativando o sino para receber novas notificações, e aguardo vocês a uma próxima aula.